Olá, paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, paz do Senhor Jesus, povo promessista. Mais uma sexta-feira. Como está a sua sexta-feira? Abençoada, muita correria. Estamos aqui, já entramos no sábado do Senhor, estamos juntos no Sala Pastoral. Sala Pastoral, como você sabe, é este programa da TV Viva a Promessa que tem como objetivo levar o amor de Cristo Jesus a todas as pessoas. Todas as pessoas precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E como a gente fala sempre com vocês, nós precisamos da tua ajuda. Como você pode nos ajudar? Você pode orar pelo pastor Adelmilson, orar pela TV Viva a Promessa, orar pelos funcionários, pelos demais programas da TV, mas você também pode enviar o link deste programa. Você pode compartilhar o link nos grupos de WhatsApp, de Telegram, enfim, você pode enviar para as pessoas do seu contato, os seus conhecidos, sabe? Quando eu falo isso aqui para vocês, me vem à mente uma história e eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. Anos atrás, eu encontrei um jovem da Igreja da Promessa e ele me contou a história da sua conversão. Ele disse-me, eu estava numa praça com um amigo. Muitos anos atrás, estava numa praça com um amigo e nós encontramos um folheto. Lembra daquele folheto antigo, carimbado, com o endereço da igreja? Pois bem, ele me contou que eles encontraram na praça, no chão, um folheto com o endereço da Igreja Adventista da Promessa. O amigo leu e disse a ele, vamos a esta igreja, vamos a este culto. O pessoal estava convidando para um culto, para um domingo à noite. E ele disse, não, eu não gosto muito de igreja, não sou vinculado à igreja, não gosto muito de crente. E o amigo insistiu, vamos à igreja, vamos ver como que é o culto desse pessoal. Bom, o amigo convenceu de ir ao culto e eles foram. Chegando à Igreja Adventista da Promessa, louvor, pregação, para encurtar a história, ele disse-me que no momento do apelo, ele abriu os olhos e ele estava já no altar na frente, né? Com as mãos levantadas e o pastor dizendo, uma pessoa se rendeu a Jesus, era ele. O amigo não se rendeu a Jesus, o amigo que estava empolgado com o culto não se rendeu a Cristo. Mas ele que foi meio que forçado por conta da amizade, ele foi à igreja, naquela noite de domingo, ele se rendeu a Jesus Cristo. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque se você enviar o link, pode ser que você desperte alguém. Se aquele folheto, lá atrás, numa praça, jogado no chão, ele foi um instrumento que Deus usou para que uma pessoa chegasse ao conhecimento da verdade, ele pode usar também o link que você vai compartilhar agora, quem sabe com um colega que você sempre tem falado do Evangelho, com um parente, com um amigo. Deus pode usar, o Espírito pode usar o link. Vamos lá então? Então olha, pega o celular, 30 segundos, pega o teu celular agora, compartilhe o link. Além de compartilhar o link, eu gostaria que você deixasse aqui o seu apoio, não é? O seu like, para que este programa se torne mais relevante para a plataforma, tá bom? Além do like, de compartilhar o link, eu peço a gentileza de você também deixar a sua reação, o seu comentário, tá bem? Você pode comentar o que a palavra de Deus está fazendo com você nesse tempo, o que o Espírito está fazendo na tua igreja local, o que o Espírito está fazendo na tua vida, na vida do teu filho, da tua esposa, do teu esposo. Este é um grande movimento do Espírito. Bom, nós estamos numa nova série, já caminhando para o final. Vem Espírito, aviva-nos. Estamos falando sobre o grande movimento do Espírito nos bastidores, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história. Nos últimos programas, nós falamos sobre o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, o fruto do Espírito e o Espírito e a salvação. Hoje, com a graça de Deus, falaremos sobre o Espírito Santo e o chamado a todas as pessoas. O Espírito e o chamado. Esse é o tema do programa de hoje. Então fique em oração com a gente, participe conosco. Ao ler a Bíblia aqui, se você puder, pega a sua Bíblia. Pega uma caneta, faça as anotações também, para que você possa aprender mais e mais da palavra de Deus.
Nós cremos nesse grande movimento do Espírito Santo. Eu creio, irmãos. Você crê? Eu estou muito empolgado. Eu creio neste grande mover do Espírito de Deus. Você crê? Então deixe aqui o seu comentário. Eu creio no grande movimento do Espírito de Deus. Que o vento está soprando na minha convenção. Que o vento está soprando em minha igreja local. Nós vamos clamar sempre. Vem Espírito, aviva-nos. Porque nós cremos neste grande mover do Espírito Santo. Este é o tempo do Espírito de Deus para a Igreja Adventista da Promessa. 90 anos de história. 90 anos impelida pelo Espírito Santo. Nós vamos chamar a vinheta agora e logo após eu volto com uma notícia muito importante para todos nós. Olha aí, estamos de volta. Estamos aqui no Sala Pastoral. Você compartilhou o link? Você que está chegando agora. Alguns chegam depois. É uma correria a vida, não é não? Você às vezes chega um pouquinho ali depois das 5, das 6, das 7 em casa. Mas olha, se você chegou agora, pega o celular, compartilhe o link. E qual é a notícia boa que eu tenho para todos vocês? Nesta sexta-feira, eu estou no estado do Pará. Este é o plano. O estado do Pará. Vamos visitar Breves no Pará, Rio Tajapuru, na Ilha do Marajó, depois voltaremos para Belém, vamos para Paragominas. É certo que nós estaremos orando no local onde a Igreja Adventista da Promessa será construída. Lá em Paragominas, já temos uma missionária. Próximo programa eu vou mostrar um vídeo lá do local para todos vocês. Tá bom assim? Tá bem assim? Então vocês aguardem que nós vamos mostrar o local da igreja, porque nós já temos um terreno para construir a igreja, já temos a missionária fazendo o trabalho de evangelização e temos vários irmãos que estão caminhando conosco em Paragominas, porque Deus está fazendo uma grande obra. E como você pode participar desta obra? Olha, este livro, a primeira edição já está esgotada, mas o pessoal da Editora Promessa, pastor Eleilton, pastor Galvão, pastor Felipe, pastor Cássio, são os diretores da Editora Promessa. Eles estão lá trabalhando para que essa editora seja bênção para o mundo e para o projeto de plantação em Paragominas. Você pode adquirir esse material aqui segunda-feira, tá bom? Você não vai comprar agora, porque agora é sábado. O promessista não compra e não vende no sábado, tá bem? Mas segunda-feira você pode entrar no nosso site, pode enviar um WhatsApp lá para o pessoal, para a Márcia. A Márcia e o Léo trabalham lá na editora para adquirir este material. Todo o lucro deste material é para a construção da nossa amada igreja em Paragominas. Porque daqui 1 ano nós voltaremos lá para inaugurar essa igreja. Eu estou esperançoso. Você está esperançoso também? Esperançosa, minha irmã? Está acreditando? Está orando por este projeto? Bênção de Deus, bênção de Deus. Deus está fazendo uma grande obra e, por meio da tua oração, da tua contribuição, a gente vai chegar mais longe ainda. Bom, vamos para o estudo de hoje. O Espírito Santo e o chamado a todas as pessoas. No programa passado, eu falei sobre o Espírito Santo e a salvação. Hoje nós vamos falar sobre o chamado. Deus tem um chamado a todos os homens e mulheres da terra. Tem um chamado. E isso acontece por meio da pregação do Evangelho e a resposta a esta pregação. Quando a pessoa responde positivamente à pregação do Evangelho, nós entendemos que o chamado tornou-se eficaz na vida desta pessoa. Então, o chamado é uma etapa do plano de salvação. E o Espírito Santo está nos bastidores, usando pregadores, pregadoras, missionários, né? A missionária lá de Paragominas. Mas o Espírito está usando você. Coloque aqui no comentário agora, olha,
Pastor, eu preguei o evangelho, o Espírito me usou para que a pessoa ouvisse o evangelho e se rendesse a Cristo Jesus. Não é bom ouvir isso? Coloque aqui, olha, os irmãos do Brasil inteiro e do mundo. De vez em quando eu recebo mensagem do outro lado do oceano, dizendo que a pessoa está animada porque o Espírito está fazendo uma obra lá também, tá? Voltando aqui para o estudo. Então, o chamado divino refere-se tanto ao convite gracioso de Deus à salvação pelo evangelho, quanto aos meios pelos quais ele traz os perdidos a um relacionamento salvífico com Jesus. Então tem o chamado e os meios para que as pessoas caminhem com Jesus. Bom, a Bíblia vai dizer frequentemente que Deus tem um convite de salvação. Deus tem um chamado para as pessoas. E quando elas respondem positivamente, nós entendemos que o chamado tornou-se eficaz na vida desta pessoa. Marcos 2,17, por exemplo, se você puder usar a sua Bíblia, se você não conseguir usar agora, você pode numa outra oportunidade, tá? Mas é importante que você use a Bíblia, anotações, para você aprender um pouco mais e usar também o conteúdo, a instrução da palavra de Deus para outras pessoas. Diz assim a palavra, Marcos 2,17. Ouvindo isto, Jesus disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Jesus vai dizer, no início do seu ministério, que ele vem para chamar todos os pecadores da terra. Todos são chamados ao arrependimento. No Antigo Testamento, nós já temos esta ideia, no Antigo Testamento, que Deus, que o Espírito, estão chamando as pessoas, ou as nações circunvizinhas, ao arrependimento. Isaías 45:22, por exemplo. Isaías 45:22. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Deus chama todas as nações da terra, as extremidades da terra, para olharem para Cristo, ou olharem para Ele. Então, esta compreensão do chamado, ela é reforçada pelos profetas. E eu selecionei um texto aqui de Ezequiel 18, depois você pode checar na sua Bíblia, 18, do 1 até o 32. Mas eu vou efetuar a leitura somente Ezequiel 18, 32, que diz assim: pois não me agrada a morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de nenhum ser humano, sejam os salvos ou os réprobos, sejam os eleitos ou aqueles que são perdidos, os réprobos. Só fazendo aqui um parêntese, você sabe que já por outros programas, ou mesmo pela leitura de nossa confissão de fé, do doutrinal, que a Igreja Adventista da Promessa, ela defende a eleição a partir da presciência divina, ou seja, eleitos segundo a presciência divina, conhecimento antecipado de Deus. Ele então nos elege para a salvação. Mas algumas pessoas não aceitam o convite gracioso de Deus, a proposta de salvação. E essas pessoas, elas são consideradas perdidas, né? São os réprobos. Então, Deus chama a todos indistintamente. E o profeta Ezequiel vai dizer: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam. Qual é o desejo de Deus? Que todas as pessoas venham ao arrependimento, cheguem ao arrependimento, se arrependam e olhem para Ele. Então, no Antigo Testamento, nós temos a ideia também de um amplo chamado às nações. Em o Novo Testamento, esse chamado, ele se estende a todas as pessoas, não mais um chamado étnico ou nacional, mas um chamado a todos os povos, ou melhor, a todas as pessoas. Deus tem um chamado geral para todos os homens. Porém, nem todos os homens e mulheres atendem ao chamado do Evangelho. Nem todos vão atender. Mas qual é o trabalho do Espírito, por meio da igreja? Chamar as pessoas ao arrependimento, mostrar Jesus, indicar o Evangelho. O próprio Senhor,
vai nos dizer, em Mateus 22, na parábola do banquete, né? O rei vai fazer um banquete para o filho, e nós temos no finalzinho, no verso 14, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Tá? Então, o chamado é para todos, porém nem todos atenderão a esse chamado. Em Atos 17, verso 30, o apóstolo Paulo, quando está em Atenas, no Areópago, diante dos grandes sábios e filósofos atenienses, ele vai dizer no verso 30, olha, no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Qual é a ordem que Deus tem? Que todos se arrependam. Todos, indistintamente. Porque nós falamos constantemente que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja global. Porque a gente nasce, irmãos e irmãs, para ser uma igreja proclamadora do Evangelho no Brasil, na América do Sul, América Central, América do Norte, né? Estados Unidos, para cima um pouco, Canadá, onde nós não temos igreja, não temos ainda nos Estados Unidos, mas também para a Europa, África, Ásia, Oceania, não temos igreja também na Oceania. É um chamado para todos os homens, para todas as etnias, para todos os povos, para todas as pessoas. Então é isso que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Paulo vai dizer em Atenas que Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Se Deus está dizendo que é todos, são todos. Todos, nós cremos nisso. Apesar de sabermos que nem todos os crentes ou nem todas as pessoas aceitarão o convite da salvação, a Bíblia nos manda pregar o Evangelho para todas as pessoas e em todos os lugares e a todas as etnias, a todos os povos, todos os grupos. Então, todos os grupos sociais no Brasil precisam ouvir o Evangelho. Todos os grupos étnicos precisam ouvir o Evangelho. Todas as pessoas precisam ouvir o Evangelho. Veja o que Jesus ordena em Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Então nós temos uma ordem, um imperativo, um mandato do Senhor para pregarmos o Evangelho a todas as pessoas. Quando a gente chega então no Novo Testamento, nós temos esta ordem para pregar a todas as pessoas, mesmo sabendo que nem todas serão salvas, mesmo sabendo. Mas quem discerne quem é salvo, quem sabe quem é salvo? Só o Deus soberano. Como nós não sabemos, nós temos a ordem para pregar para todos, sabendo que um grupo dentre a humanidade vai se converter a Jesus. Como eu não sei quem, então eu prego para todas as pessoas. Por isso que você precisa pregar no ponto de ônibus, você precisa pregar no metrô, na viagem, no Uber, no táxi, no vizinho, pregar para o seu amigo, para o seu parente, pregar na escola, enfim, precisamos pregar para todas as pessoas. Bom, quando a gente olha para os escritos de Paulo, eu selecionei 1 aos Coríntios capítulo 1:24. Nós temos simplesmente que os cristãos são chamados. Os cristãos são chamados. Além do chamado ser estendido a todas as pessoas, o cristão ele é chamado do mundo para o reino, para o evangelho, e ele também tem uma incumbência. Bom, 1:24 de 1 aos Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte: para os que foram chamados, como os cristãos são denominados na igreja local? Os chamados. Tem até aquela a definição de eclesia, né? Ekkaleo, eclesia, que é igreja do grego, os chamados para fora de, né? Uma das explicações é que igreja são os chamados para fora, né? Fora do mundo e para os braços de Deus, né? Conquanto essa definição ela precisa um pouco mais de cuidado. Mas voltando aqui, os crentes são chamados.
né? Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios 1, 24. Hebreus 9, 15. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para os que são chamados. São chamados. Recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas debaixo da primeira aliança. Bom, talvez a principal passagem sobre o tema do chamado divino da salvação seja 1 Coríntios 1, verso 9. Paulo vai dizer assim, olha, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão em Cristo Jesus, nosso Salvador. Deus nos chamou. Como isso acontece? Pregação do Evangelho. Pregação, desperta o crente, chamado. Pregação. Ele reage positivamente, porque depois de despertado, a gente passa a ter fé, né? Volta as costas para o mundo, que é a conversão, costas para o mundo, olha com fé para o Salvador. Há uma reação humana, tá? O chamado não tem reação humana. O chamado é uma obra do Espírito de Deus. O ser humano está morto no seu pecado, o Evangelho é pregado e ele reage, ele acorda e olha para Cristo. Então, é o chamado para o Evangelho, o convite gracioso para o Evangelho. Então, Paulo vai dizer que Deus é fiel e nós fomos chamados à comunhão com Cristo Jesus. Então, todos os crentes são chamados por Deus e o Espírito está nos bastidores convencendo a população, a humanidade, para olhar para o Redentor. Quando a gente olha no geral nas Escrituras Sagradas, nós podemos entender também que o chamado de Deus tem um horizonte, é para a salvação. E quando a Bíblia vai falar sobre o chamado para a salvação, às vezes os escritores vão usar outras palavras, mas para alcançar o mesmo objetivo. Por exemplo, Gálatas 5:13, Paulo vai dizer, nós somos chamados para a liberdade. Gálatas 5, verso 13. Eu vou efetuar essa leitura, 5:13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Nós somos chamados para quê? Para a liberdade. 1 Timóteo 6:12. Fomos chamados para a vida eterna, afirma Paulo. 1 de Pedro 2:9. O apóstolo Pedro vai dizer, fomos chamados para a luz. Efésios 1:18. Paulo vai dizer, fomos chamados para a esperança. 1 Tessalonicenses 4, verso 7, Paulo vai dizer, fomos chamados para a santidade. E outros textos da Bíblia, nós encontramos que o chamado do crente, por exemplo, Efésios 4:1, para viver fielmente. Você não foi chamado para viver uma vida relapsa, desorganizada, desfocada, desorientada. Você foi chamado para viver fielmente. Efésios 4, verso 1. E Pedro vai dizer, nós fomos chamados para sofrer por conta do Evangelho. Então nós fomos chamados do mundo para Cristo, para a comunhão em Cristo Jesus. Estando em Cristo Jesus, nós temos, por exemplo, liberdade, vida eterna, luz, esperança, santidade e também sofrimento por conta do Evangelho. Nós podemos resumir o chamado divino com algumas perguntas. Eu vou tentar responder sucintamente essas perguntas com alguns textos bíblicos. Por exemplo, quem nos chama? Quem nos chama? Quem chama todos os seres humanos? A Bíblia vai dizer que Deus o Pai nos chama. Deus o Pai nos chama. Todas as obras da Trindade, toda a obra de redenção, ela é executada, ela é realizada pela Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós vamos encontrar na Bíblia que o chamado, ele tem uma iniciativa do Pai. Quem nos chama? Deus o Pai. O chamado é primariamente considerado uma obra de Deus o Pai. Veja alguns textos da Bíblia. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor.
Agora, nós temos também Jesus Cristo e o Espírito participando do chamado. Tem mais um texto ainda que afirma que Deus está nos chamando. Olha, o Deus de toda graça que os chamou para a glória eterna em Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Outros textos aqui, por exemplo, Mateus 9:13, vai dizer que Jesus está nos bastidores do chamado também. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Já lemos esse texto. Jesus está dizendo. Então, ele vem no seu ministério para chamar pecadores ao arrependimento. 1 Tessalonicenses 1:5, Paulo vai dizer: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então nós temos o chamado para a salvação, o chamado para o ministério, o chamado para atividades específicas. Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos nesta grande obra. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Paulo vai dizer que quando o evangelho chega, o evangelho chega às pessoas no poder do Espírito. Quem participa do chamado? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Bom, uma segunda pergunta. Qual o propósito do chamado divino? Qual o propósito? Qual o propósito? Se nós somos chamados, para que somos chamados? Mateus 9:13. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O chamado é para salvação. Para salvação. Quando a gente prega o evangelho, é para a salvação. Quando a gente exorta os homens e mulheres a se arrependerem, é para a salvação. Quando a Bíblia admoesta que todos nós sejamos alertados da queda, é para a salvação. Até mesmo a correção bíblica, o foco é a salvação de todos os homens. Bom, e quais os meios, né? Ou qual o meio desse chamado divino? Nós temos o Evangelho da graça. Então, qual é o meio? O Evangelho. Porque o nosso Evangelho, 1 Tessalonicenses 1:5, diz Paulo, porque o nosso Evangelho não chegou a vós somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. Então, qual é o meio para o chamado? Pregação do Evangelho. O que desperta o homem da morte espiritual? Estando vós mortos espiritualmente. Pregação do Evangelho. E aqui, eu quero fazer um destaque rápido para vocês. Nós temos os cultos públicos, sábado pela manhã, domingo à noite, quarta-feira. É necessário que o Evangelho seja pregado nos púlpitos. Que o Evangelho seja pregado. Anos atrás, um pastor americano, ele já é falecido, chamado David Nicholas. Ele faz uma pesquisa ampla nos Estados Unidos. A pesquisa resulta no livro O que Fizeram do Evangelho. E neste livro, as pesquisas feitas por David Nicholas, elas chegaram a uma conclusão assustadora. As pregações em centenas de sermões analisados, as pregações, elas não continham o plano de salvação. Elas contavam histórias, mas elas não falavam da rude cruz. Elas não falavam da queda e do perdão. Elas falavam de outras coisas. Nas pesquisas, o pastor identificou que apenas 6% das pregações, elas tinham o plano de redenção como espinha dorsal.
E ele decidiu, a partir de então, a incluir o plano de redenção em todas as pregações na Igreja Redeemer. A partir de então, quando o plano de redenção não entrava no desenvolvimento da pregação, ou quando um outro pregador pregava na igreja em que ele era pastor e não falava do plano de redenção, ele então colocava na bênção apostólica o plano de redenção. Ele esticava a bênção apostólica, uns 5 minutos de bênção apostólica, e ele colocava a queda, a restauração e a esperança de todos os seres humanos. Irmãos e irmãs, é muito sério isso. Há muitas igrejas que estão entretendo as pessoas, entretenimento, gente. Entretenimento não salva. Quem ganha pessoas com obras carnais precisa alimentar as pessoas com carnalidade. É preciso ganhar pessoas com o evangelho da graça. Por isso que a gente está destacando aqui a pregação do evangelho. É preciso pregar o evangelho, porque o foco é a salvação das pessoas. E as pessoas só se convertem verdadeiramente. Elas saem da morte para a vida, da condenação eterna para a salvação eterna, por meio do evangelho. Do evangelho. O evangelho entra no coração e muda. Muda os olhos, muda os sentidos naturais, né? Tato, paladar, olfato, muda os sentidos naturais. E o evangelho, por fim, Paulo vai dizer no começo de 1 Coríntios, que a mente é alterada. A mente é alterada. E quando a mente é alterada, nós passamos a ter a mente de Cristo. A gente passa a pensar como Jesus. A gente passa a enxergar como Jesus. A gente passa a viver como Jesus. E as coisas que nos chamam tanto a atenção, como carreira, bens materiais, o futuro, posição, dinheiro, tudo isso tem a sua importância, mas não é mais determinante. A gente passa a viver com a cabeça na eternidade. É isso que Paulo vai nos dizer. Amém? Você crê assim também? Bom, então nós temos um chamado, Deus nos chama, o chamado ele foca a salvação, o meio é o evangelho, e nós temos agora que pregar esse evangelho todo para o homem todo em todos os lugares, porque o nosso evangelho não chegou a vocês, as boas novas não chegou a vocês. Paulo fala para a igreja tessalônica que o evangelho chegou lá, não chegou o entretenimento, não chegou, certo? Nós temos quase 1000 igrejas, vamos fazer esses púlpitos se incendiarem, inflamarem com o poder do evangelho, com o poder do evangelho. É isso que nós cremos, irmãos, púlpitos inflamados pelo poder do evangelho. É isso. Bom, na sequência aqui, qual é a natureza do chamado? Deus chama somente um grupo, por exemplo, só europeus, asiáticos, africanos, americanos? Quem Deus chama? A natureza do chamado. Deus chama todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, ou seja, todos os seres humanos. É isso que Jesus vai nos dizer em Mateus 22, na parábola do banquete, verso 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Todas as pessoas são convidadas. E esse convite para aqueles que se inclinam para o evangelho, que abrem o coração para o evangelho, porque a fé já é uma resposta, né? O Espírito faz nascer em nosso coração a fé, e nós respondemos acordados da morte eterna, nós respondemos positivamente ao evangelho. Esse convite, Paulo vai dizer, que é um convite dado aos seres humanos irrevogável, porque só a apostasia pode nos separar de Jesus. Paulo vai dizer que nada nos separa, altura, profundidade, extensão, nada. Jesus vai dizer em João 10 que as ovelhas que o Pai o dá, ninguém arrebata da mão dele. Então, se você está seguro no evangelho, ninguém tira você de lá, ninguém me tira de lá. Eu já fui escondido lá. Só a apostasia, que é voltar-se contra o evangelho conscientemente. Fora disso, você está escondido nele, abraçado por ele. E Paulo vai dizer, 1 Coríntios 1, 24, Romanos 11, 29. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos,
Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Ora, ninguém vai te separar. Não. O chamado é para todos. Aqueles que se convertem verdadeiramente estão abraçados para a eternidade. Só a apostasia. Inclusive, esta é uma defesa da Igreja Adventista da Promessa. Mais uma pergunta. Os objetos do chamado divino. Nós já falamos que é a natureza, todas as pessoas, e qual é o alcance? Todas as pessoas, todo mundo, onde tiver uma pessoa, ela é objeto da graça de Deus. Por isso que a igreja precisa caminhar para pregar o evangelho, porque todas as pessoas estão debaixo da graça comum de Deus e todas elas são objeto do chamado divino, da graça divina, todas elas. Então a igreja precisa chegar em todos os cantos deste mundo. Paulo vai dizer ainda em Romanos 8:30, olha, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Então todas as pessoas são objeto da graça de Deus. Todas elas precisam ouvir o evangelho. Para quê? Para que elas se convertam. Para que elas também recebam a vida eterna. Paulo vai dizer que o foco é a glorificação. Então as pessoas, elas são alvo da graça e da misericórdia de Deus. E as consequências do chamado divino? A salvação. Salvação. Deus quer que todos se salvem. Visa a glorificação. A salvação e a glorificação. Quais são as consequências? Uma vida santa. Deus nos chama para viver vida santa. E aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Olha aqui. Porque Deus não nos chamou para a impureza, diz Paulo, mas para a santidade. Para que Deus nos chama? Para ser santo, vida irrepreensível. Um sujeito que paga as contas, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma pessoa de palavra, uma pessoa honesta, uma pessoa que honra com os compromissos, uma pessoa que se parece mais com Jesus a cada dia e menos com o mundo a cada dia. Deus nos chamou então para a santidade, mas Ele nos chama também visando a glorificação. E a garantia que Ele nos dá, é a glorificação. Ele foca nessa chegada final. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo tem a intenção que os crentes das igrejas em que ele estava pastoreando por cartas, que eles focassem na santidade até o encontro glorioso com Cristo Jesus. Então, o nosso chamado é para a comunhão em Cristo, mas o nosso chamado também é para viver uma vida santa com foco na glorificação. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dentre os santos. Ele nos chamou para algo glorioso, para uma herança incorruptível. Ele nos chamou para a vida eterna. Para a gente orar, todos nós somos chamados também para a comunhão na igreja. É por isso que a Igreja Adventista da Promessa, ela não crê nesse movimento de desigrejados, de secularizados. Nós cremos que o corpo de Jesus, a igreja orgânica, as pessoas são o corpo do Senhor Jesus, seja num pequeno grupo, numa igreja estabelecida numa cidade, elas precisam ter comunhão. E o Espírito Santo, então, quando a gente é chamado para o Evangelho, o Espírito Santo pega em nossa mão e nos leva para o corpo de Jesus, que é a igreja. E ali nós vamos desenvolver os dons, nós vamos colocar em prática aquilo que Deus está nos dando
dons, habilidades que a gente recebe dele, o conhecimento que nós temos, nós colocaremos à disposição do reino para que tenhamos comunhão na igreja e outras pessoas sejam também preparadas para proclamar o evangelho. Então nós somos chamados para vivermos dentro de uma comunidade de fé, uma comunidade local. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, talvez você esteja me ouvindo agora e você não está ligado a uma igreja. Você não foi chamado para ficar sozinho. Você não foi chamada para ficar sozinha. Você foi chamado e chamada para estar numa igreja local. Aos sábados, aos domingos, às quartas-feiras, nos cultos, nos pequenos grupos, nos grupos de estudos bíblicos, para ter comunhão com os irmãos, para manter uma caminhada juntamente com outras pessoas que têm o mesmo Deus, a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma esperança em Cristo Jesus. Se você é uma pessoa que não está ligada a nenhuma igreja, eu faço esse convite a você. Procure em nossas redes sociais a Igreja Adventista da Promessa, uma igreja mais próxima de sua casa. Nós teremos a alegria de entrar em contato com você, indicar a você uma igreja, um discipulador, alguém que possa te ajudar nessa caminhada. Não fique sozinho, não fique sozinho. Caminhe conosco. Caminhe com os irmãos e irmãs da Igreja Adventista da Promessa. Deus te chama nesta noite. Deus te chama neste momento em que você está vendo este programa. Deus te chama para caminhar com a gente. Deus te chama para a vida eterna. Você é o nosso convidado especial. Se o Espírito tocou em seu coração, dê esse passo. Entregue a sua vida a Jesus. De repente você já é um evangélico, mas está desigrejado. Dê um passo, caminhe conosco. Deus tem um plano para a tua vida, para a tua família. E este plano de Deus é que você seja salvo, que você venha para os braços amorosos dele. Você vai receber um abraço de Jesus, não da igreja, não do pastor Adel. Você vai receber um abraço de Jesus. E ele só te deixará quando você enxergar os novos céus e a nova terra onde habitam a justiça. Ele só vai te deixar quando finalmente você estará diante da Trindade. É isso que nós esperamos. Quer caminhar conosco? Eu vou orar por você. Pai de amor e graça, em nome de Jesus, nós oramos agora por todos os nossos irmãos e irmãs, todos nós que fomos chamados dentre os réprobos e pecadores, para enxergar em Cristo Jesus a vida. João disse que ele tocou na vida. Nós também tocamos na vida. Ah, Senhor, como é bom saber que os nossos pecados foram perdoados. Como é bom saber que os nossos olhos foram abertos. Como é bom saber que nós reagimos a uma obra poderosa do Espírito Santo, pois éramos mortos em delitos. E hoje nós estamos diante do Senhor, nesta caminhada cristã, unidos pelos vínculos do Espírito, pela comunhão no corpo de Jesus, que é a igreja, para marcharmos até o dia em que nós definitivamente estaremos diante do Senhor nos céus. Eu oro também por esta pessoa que está caminhando sozinha, não está vinculada a nenhuma igreja. Talvez ela tenha se convertido, se decidido, mas falta-lhe fé, convicção, falta a esta pessoa entusiasmo para caminhar. Quem sabe essa pessoa só enxerga erros na igreja. Eu peço que o teu Espírito agora limpe este coração, a mente, para que possa enxergar que a igreja é o corpo do Senhor militante neste mundo, caminhante neste mundo. Um dia ela será glorificada. Enquanto nesta caminhada, o Senhor chama homens e mulheres, mesmo aqueles que estejam agora, neste momento, desigrejados, a caminharem conosco. E a Igreja da Promessa, onde nós te servimos, é uma igreja que está aberta para recepcionar, para receber essas pessoas. Eu peço que o Senhor toque ao coração delas, para que elas encontrem na Igreja Adventista da Promessa um lugar onde elas possam expressar a fé, desenvolver os dons, os talentos, aquilo que o Senhor tem dado a elas. Em nome de Jesus eu oro. Pai, eu oro também para as pessoas que não te conhecem ainda como Salvador. Que o Senhor os leve, por meio do seu Espírito, essas pessoas a olharem para o Calvário. É no Calvário que nós encontramos o significado para a vida. É no Calvário que a gente não vive mais para nós mesmos. É no Calvário que a gente encontra um homem crucificado, de braços abertos.
Um homem que diz: vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados. É no Calvário que um dia eu te encontrei. É no Calvário que um dia os nossos irmãos te encontraram. Ao mesmo tempo que nós olhamos para ti, ao longo de nossa história, de nossa vida, o Senhor estava nos buscando todos os dias, até que os nossos olhos foram abertos, pois o Senhor procura os fiéis da terra, o Senhor procura os teus ao redor da terra, e eu sei que neste momento o Senhor está procurando pessoas, e eu peço que o Senhor abra os olhos do entendimento, que nós sejamos instrumentos para pregar o Evangelho, para o chamado do Senhor na vida de tantas pessoas, de milhares delas, Pai. Eu oro em nome de Jesus, no poder do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Meu querido irmão, irmã, estamos chegando ao final do Sala Pastoral. Mais uma vez, estamos aqui, olha, campanha para a construção da igreja de Paragominas, como eu falei a vocês, nesta sexta-feira, se tudo der certo, nós estaremos chegando ali em Breves, no Pará, e depois estaremos em Paragominas no início da semana. Quero convidar todos os irmãos de Breves para participar conosco do culto neste sábado. Nesse sábado, se Deus permitir, estaremos em Breves, na Igreja Adventista da Promessa de Breves, do Pará. Depois vamos para o Rio Tajapuru, para o projeto Missão Tajapuru, fazer também trabalhos, enfim, olharmos tudo que Deus está fazendo ali com os irmãos, tá? Antes de terminar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, amigosdamissão.org. Você pode nos ajudar ofertando, orando, contribuindo mensalmente, ou uma oferta pontual. Aqui, olha, no rodapé aqui do nosso vídeo, nós vamos deixar aqui o QR Code, a chave Pix, para você também participar desta grande obra, contribuindo com a TV Viva Promessa. Tá joia assim? Bom, vamos encerrar aqui o Sala Pastoral. Eu te aguardo na próxima sexta-feira, às 20 horas. Próxima sexta-feira, às 20 horas, onde falaremos sobre mais uma obra que o Espírito está realizando nesse bastidor da salvação, o novo nascimento, o Espírito Santo e o novo nascimento. Te aguardo, sexta-feira às 20 horas. Um abraço, a paz do Senhor a todos.